pessoal, bom dia, eu sou a Fábio, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. E hoje nós vamos fazer a saia tulipa, né, com um conjunto lá da blusa que eu fiz do outro vídeo. E eu vou explicar para vocês quais os fios que eu utilizei, tá, para fazer essa peça. Eu usei a saia para fazer o Euro Roma Brilho número 6, e ele é na cor cru prata, tá? Então, eu fiz toda a peça de forma circular, eu fiz aqui de forma circular, na cor cru prata. E o que que acontece com esse fio? Ele tem 406 metros apenas, então eu usei um novelo que eu tinha aí, que eu não tinha utilizado, eu utilizei muito pouquinho e não terminei de fazer, não fiz nada. E eu tinha um novelo e tinha mais um pouquinho, então eu utilizei um novelo para fazer, porque ele tem 406 metros, e mais um pouco. Então, vocês têm que ver qual a quantidade de fio que vocês vão comprar, dependendo da tensão do ponto de vocês, né? Essa saia aqui, ela ficou entre um M, praticamente entre um M, tá? Se vocês quiserem fazer G, GG, provável vai ser mais fios que vocês vão utilizar, porque nós vamos utilizar as agulhas. Mesmo rendendo, provável, se a medida for maior, vocês vão precisar de mais fios, né? Para fazer a parte de baixo, foi feito o rosa bebê na cor prata, tá? Essa parte aqui de baixo. Então, para fazer a parte de baixo da saia e a parte de baixo da blusa, foi um novelo praticamente da cor rosa bebê prata, tá? Também ele tem 406 metros. Agora, se vocês quiserem substituir pelo Barroco 6, ele tem muito mais metragem, né? Então, acredito que se for fazendo um tamanho assim, vai dar e sobrar. E aí, outra coisa que eu tenho para falar para vocês, quem quiser fazer na agulha número 4, porque não gosta de fazer no número 6, pode fazer também, sempre usando uma agulha maior, né? Número 8, número 4, pode usar uma agulha número 8 ou também a 9, vai ficar super larguinho e soltinho. Os materiais que nós vamos utilizar são a tesoura, a agulha de costura, né? A fita métrica, que eu já vou explicar para vocês o tamanho que ficou aqui. E a agulha de número 6. Deixa eu explicar aqui. Aqui nesse início, depois no final eu vou explicar para vocês como que eu fiz aqui na cintura. Eu pus um elástico, tá? E depois eu pus um cordão, né? Meio que para esconder o elástico, tudo, porque a blusa vai ficar por cima. Então eu não tive problema nenhum em fazer assim. Quem quiser fazer diferente, sabe, pode fazer também. Depois eu explico. Aqui no começo da saia, de forma circular, a primeira carreira até a carreira de pontos altos, eu fiz na agulha número 6. Após isso, a carreira de pontos altos, eu comecei o ponto fantasia fazendo a agulha número 9 e fui descendo até embaixo, até o final da saia. Então, ela vai alargando um pouco, vai ficando mais larguinha, mas sem perder o caimento, porque esse fio aqui, ele tende a não ficar volumoso, ele fica caidinho, né? Então, deixa eu explicar para vocês aqui. O elástico que eu utilizei também, o material, foi esse elástico aqui. Ele é mais fininho, porque eu não tenho outro em casa. Então, eu resolvi, como ele tem bastante, eu resolvi aproveitar esse aqui mesmo, né? Mas quem quiser comprar um mais largo também, nos armarinhos, pode comprar. Eu utilizei eu passei 2 vezes a fita. Então, eu passei uma vez assim, depois eu peguei outra e passei 2 vezes para reforçar. E depois eu explico como eu fiz, tá? Então, acredito que eu já falei tudo sobre o material. Agora eu vou falar como nós vamos fazer. Nós vamos fazer de forma circular, na medida da cintura, tá? E o que que acontece na medida da cintura? Às vezes o quadril pode ser um pouco mais largo que a cintura. Então, eu aconselho sempre fazer a medida da cintura um pouquinho, vamos supor, se a medida circular for 63 centímetros, vocês podem fazer 3, 4 centímetros a mais, porque ele vai, claro, expandir um pouco pelo fio, e depois vocês podem colocar elástico, para poder passar pelo quadril. Agora, quem
quiser fazer a medida do quadril, também dá, né? Aí depois vocês têm que colocar o elástico para ele ficar mais firminho ali no quadril mesmo, tá? Ou até mesmo quem gosta de usar um pouco mais para baixo a saia, pode fazer pela medida do quadril. Eu fiz pela medida da minha cintura, tá? Da circunferência. E nós vamos trabalhar de forma circular. Então, a altura dessa saia aqui, desde o começo até embaixo aqui, eu anotei para vocês, deu 82 centímetros de altura. A largura é meio... Eu não tenho como passar, porque cada um tem um corpo, uma medida, né? E aí, eu não vou passar medidas de largura. Eu só vou passar para vocês quanto ficou a minha, tá? Para vocês terem uma noção. Aqui em cima, mais ou menos, deu uns 47 centímetros, bem aqui em cima, ó. Um pouco para baixo do quadril, 47 centímetros. Depois, pelo fio, a gente não vai fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição. Nós vamos seguir reto. Por isso que eu quis fazer essa saia, porque ela é bem prática e assim, não precisa ficar fazendo diminuição, não precisa ficar fazendo aumentos. A gente só vai usar a agulha e ela vai afinalando assim, né, com o corpo da gente, né? Ela vai ficando bem legal. E aí, o que que acontece aqui? Aqui embaixo, quando eu cheguei aqui embaixo, eu medi mais ou menos aqui, até anotei, deu 51 centímetros aqui embaixo, para vocês verem como do lado de cima até aqui, ela largou um pouquinho. Mas quando a gente coloca ela no corpo, ela fica com um caimento ótimo, porque ela tende a ficar, envolver o corpo da gente de uma forma bem leve até, porque apesar do fio ser o número 4, 6, né, aqui é pelo Euro-Roma, ele fica levinho por causa da agulha, então ele não fica aquele peso na saia, fica super gostosa de usar, confortável, uma delícia para usar, como vocês veem na foto. Então ela vai se ajustando ao corpo de uma forma bem leve, tá? Então eu acredito que é isso, eu passei os materiais para vocês, agora vamos fazer a peça, eu vou fazer uma amostra para vocês, tá? Eu acredito que eu falei tudo. Vamos fazer uma amostrinha. Aqui começando com a agulha número 6. E essa amostra que eu vou fazer, depois eu vou explicando para vocês as carreiras que eu fiz. Então, vocês podem ir anotando ou voltando o vídeo para ver, tá bom? Então, aqui, nós vamos fazer... eu vou até deixar essa correntinha aqui. Deixa eu ver se tá pegando bem na câmera. Deixa eu aumentar um pouco para ficar melhor para vocês. Então, nós vamos fazer aqui a medida circular da cintura. Então, vocês podem ir verificando, façam a medida de vocês da cintura, venham quanto vai ficar circular, né? Coloquem a fita métrica ao redor da cintura de vocês. E dependendo, vocês não vão precisar, assim, contar correntinhas. A única coisa que eu peço é que vocês façam números pares aqui no início, para a gente poder fazer o comecinho ali, que eu vou explicar para vocês. Então, eu vou fazer uma amostra aqui. Fiz 26 pontos de amostra, tá? 26 pontinhos. E agora nós vamos pegar aqui, deixa eu ver se tá vendo, vocês estão vendo bem. Vocês vão pegar, sempre na parte direita aqui da peça, vão até o final e vão colocar a correntinha aqui. Como eu fiz, deixei uma correntinha ali pra mim, pra não embolar o fio. Então, aqui.
Aí a gente sempre tem que ver para ficar direito, né, a peça. Depois que nós unimos, nós vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntes, tá? Aí nós vamos dar uma laçada e nessa primeira corrente aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Deixa eu colocar mais para baixo. Vamos fazer um ponto alto, vai ficar 2 pontos altos, tá? Vamos fazer 2 correntes. Esse é o comecinho do vestido. Nós vamos fazer um tipo de um passa-fita, para quem já conhece. Então, vamos dar uma laçada. Não nesse ponto que nós fizemos um ponto alto, primeiro, segundo. Nós vamos pular o segundo e no terceiro nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. Deixa eu puxar o fio aqui, que ele tá pegando. Uma laçada, no segundo ponto ao lado, nós vamos fazer outro ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, e assim até o final, tá? 2 correntes, uma laçada, pulamos 1, 2, terceiro, fazemos outro ponto alto. Uma laçada, no próximo, outro ponto alto. 2 correntes, uma laçada, pulamos 1, 2, no próximo, um ponto alto. Do lado, mais um ponto alto, uma laçada, um ponto alto. E assim nós vamos fazer até o final da carreira. Se vocês quiserem ir adiantando, podem ir adiantando. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. Se vocês escutarem um som baixo do vizinho, ou uns barulhos também. 2. Até o final nós vamos fazer a mesma coisa. Aí, ó, 2 correntes, né, de separação, depois que nós chegamos quase no final, pulamos 1, 2, e fazemos aqui, perdão. Quando chegar no final, a gente pula 2, pula 2 correntes e fazemos um ponto alto na primeira correntinha. 1, 2, 3. Na primeira correntinha que nós começamos lá na frente, tá? Então, ele vai ficando assim, ó. Tá? Pra gente passar a fita aqui, tá bom? Aí, nós vamos subir 3 correntes. Esqueci de ver se tá pegando bem na câmera. Vamos subir 3 correntes e vamos fazer todas as carreiras agora de pontos altos. Então, aqui tem um ponto alto, né? Aqui é do lado, não tem, é uma corrente aqui, um ponto alto aqui, um ponto alto aqui. Então, nós vamos laçar e vamos fazer um ponto alto aqui do lado. Uma laçada, aqui são 2 correntes, então nós vamos fazer o quê? Um ponto alto aqui, uma laçada e mais um ponto alto, para preencher esses 2 espaços, essas 2 correntes anteriores. Então, uma laçada, aqui ficaram 2 pontos altos, então vamos fazer
pontos altos. Em cima de cada uma corrente dos pontos anteriores, tá? Da carreira anterior. Uma laçada, aqui são duas correntes, então nós vamos fazer um ponto alto aqui, uma laçada e mais um ponto alto aqui embaixo. Por que que eu não pego aqui dentro, nessas duas correntes que ficaram aqui? Eu não pego aqui dentro. Eu prefiro pegar aqui embaixo para que ele reforce mais a saia, ao invés de eu pegar dentro desse ponto. Então, eu prefiro pegar aqui embaixo, tá? Por isso que eu tô pegando aqui, para ficar reforçadinha aqui a saia, né, no final. Então, eu vou dar uma laçada em cada pontinho da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Eu vou fazer mais rapidinho aqui e vocês podem ir fazendo de vocês aí. Então, aqui dentro, eu insiro e faço 2 pontos altos. Não tem segredo aqui na saia, e a saia ela é até mais rápida para fazer ainda do que a blusa. Por quê? Porque ela é de forma circular e não tem costuras. Então, ela é mais fácil, mais prática de fazer do que a blusa. Quando eu fiz a saia, eu fiz e terminei rapidinho ela, porque ela é bem prática, bem facinha de fazer, bem rápida, de forma circular. Quando você vê, você já está lá embaixo e já terminou a saia. Já tem que trocar o fio, colocar outra cor. Então, ela é bem prática para fazer mesmo. Deixa eu tirar um pouco desse fio aqui. Então, vamos lá. Quem quiser ir adiantando, pode adiantar, tá, pessoal? Porque eu já vou fazendo uma amostrinha e não vou parar o vídeo. Prefiro seguir reto. Então, em cada ponto da carreira anterior, nós vamos fazer pontos altos. Com a agulha número 6, agulha inicial, né? Depois eu mostro quando tivermos que trocar a agulha. Chegamos no aqui, 2, tá? Chegamos aqui, 1, 2, 3. Inserimos a agulha bem no comecinho ali do terceiro ponto, puxamos e puxamos, fechamos a carreira. Está ficando assim, tá? Na realidade, a saia é como a blusa. Nós vamos começar da cintura para baixo, para que o ponto fantasia fique da forma que eu falei para vocês, sempre voltado para baixo, né? Então, ela vai ficar assim, ó, a saia, tá? Então, nós estamos trabalhando do topo para baixo. Aí agora, o que que eu vou falar para vocês? Eu vou explicar, ao invés de eu ter que fazer aqui para vocês, que vai ficar muito longo o vídeo, várias carreiras e pontos altos, eu vou explicar para vocês como eu fiz aqui. Então, a gente começou, no final a gente vai fazer pontos baixos aqui para reforçar a saia, depois eu explico para vocês, aqui, ó, tá? Então, a gente começou a fazer aqui essa carreira de passa-fita, né, de 2 pontos altos, 2 separações, 2 pontos altos. Chegamos no final, começamos a primeira carreira de ponto alto aqui, ó. Primeira carreira de ponto alto. Agora, vocês vão fazer essa carreira, então vai lá, a gente vai contar 1, 2, 3, 4. São 4 carreiras de pontos altos iniciais. Quem quiser fazer um pouco mais, fica a critério de vocês. Eu fiz 4. Após o passa-fita, a gente começa contando 1, 2, 3, 4 carreiras, todas de pontos altos. Quando vocês chegarem depois da 4ª carreira, aqui, nós vamos trocar a agulha número 6 pela 9. Então, eu vou deixar aqui do lado, vou pegar a agulha número 9, tá? Vou inserir aqui, vamos supor que aqui eu já tenha feito as 4 carreiras. Então, nós vamos começar a fazer o ponto fantasia na agulha número 9. Então, vamos lá. Vamos subir aqui na primeira corrente, né?
3 correntinhas. Vocês vão ver que ela vai alargando um pouco mais a peça, não tem problema, e vocês não vão precisar fazer aumentos. Então, a gente vai laçar, e aqui dentro dessa mesma corrente, da primeira, nós vamos fazer 3 pontos altos. Fica um pouquinho difícil no começo, porque fizemos a anterior com a agulha número 6, mas é só o comecinho. Depois, então, nós vamos aqui, ó, pegar, fazer um ponto alto aqui dentro, dar uma laçada e mais um ponto alto, tá vendo? No mesmo ponto inicial. Tá? Fazemos 3 pontos altos aqui, ó, no mesmo pontinho, tá? Nesse ponto primeiro aqui, ó. Aí, vamos fazer o quê? Laçamos, sem separação nenhuma de um para o outro, como na blusa, nós vamos ver aqui, aqui foi feito 3 pontos altos. Tem essa corrente, que é um ponto alto da carreira anterior, e mais essa. Então, nós vamos ver certinho onde ficou a anterior. Tem aqui um ponto alto da carreira anterior, então, nós vamos contar. 1, 2. No terceiro, nós vamos fazer aqui, inserir a agulha, fazer um ponto alto, laçamos no mesmo ponto, mais um ponto alto, laçamos no mesmo ponto, mais um ponto alto. Então, vai ficando assim. Na primeira corrente, 3 pontos altos, na segunda, 3 pontos altos, laçamos. E aqui, nós fizemos 3 pontos altos, então, a gente vai contar. 1, 2. Na terceira corrente, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Na mesma corrente. Tá? Então, vai ficando assim, ó. 3 pontos altos aqui no começo da carreira, no primeiro ponto, depois, mas sem dar nenhuma correntinha de espaço, fazemos 3 pontos altos, sem nenhuma correntinha de espaço, sempre pulamos 2 correntes embaixo, e aqui em cima fazemos, após as 2 correntes, na próxima, 3 pontos altos. É o mesmo ponto fantasia da blusa, então não tem segredo nenhum. Aqui de novo, pulamos aqui onde fizemos 3 pontos altos, pulamos 1, 2 correntes. Na terceira, fazemos 3 pontos altos aqui dentro, tá? 1, 2, 3 pontos altos. E quem já fez a blusa vai ficar bem mais fácil, que já vão estar acostumados com ponto, né? Então, fizemos um ponto alto, pulamos 1, 2, no terceiro, 3 pontos altos, até o final da carreira, tá? Quem quiser ir adiantando, eu vou fazendo aqui. Uma laçada sem espaço nenhum aqui em cima, sem corrente de separação nenhuma. Uma laçada, pulamos 1, 2, no terceiro, 3 pontos altos. Laçada, pulamos 1, 2, terceiro, 3 pontos altos. Vou pegar mais fio aqui. Laçamos, pulamos 1, 2, no terceiro, 3 pontos altos.
Laçamos, pulamos 1, 2, no terceiro, 3 pontos altos. Laçamos, pulamos 1, 2. Aqui, se acontecer de ficar 3 pontinhos a mais, não há problema nenhum, tá? Ou vocês podem pular, em vez de fazer 3 pontos altos aqui, fazerem aqui também dá, fica super tranquilo. Ou então vocês podem chegar aqui e fechar aqui no terceiro pontinho e deixando esse espaço que depois ele vai se ajustando. Então, 1, 2, 3. Para pegar aqui, que foi feito no número 6 anterior, nós vamos ter que fazer esse puxado aqui, ó. Por quê? Porque o número 6 da carreira anterior, ele fica bem mais justinho. Então, a gente puxa aqui na terceira correntinha que iniciamos, puxa e puxa, tá? Então, ele vai ficando assim, ó. Vai ficando assim, tá? A saia. Então, quando vocês fizerem aqui 1, 2, 3, 4, vocês vão começar a fazer o ponto fantasia, da forma que eu fiz aqui, começamos a fazer esse. Agora, nós vamos fazer uma carreira toda de pontos altos. Tá? Então, vamos pegar a agulha aqui, vamos subindo 3 correntes. Aí, vamos dar uma laçada e vamos fazer em cada ponto, mesmo nos 3 pontos altos da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Então, a gente vai pegar, fazer em cada um da carreira anterior um ponto alto, uma laçada, ponto alto. Aqui não precisamos fazer separação. Então, em cada pontinho dos 3 pontos altos, a gente vai fazer um ponto alto, uma laçada, um ponto alto, até o final da carreira. Então, não tem segredo, né? Vocês, quem já viu a blusa também já sabe como fazer. É bem prático esse ponto. Fica super bonito também no final da peça. Então, vocês vão fazendo aí, e eu vou fazendo aqui. Mais rapidinho, né? Porque agora vocês já sabem que essa carreira é toda de pontos altos. Depois eu vou passar para vocês todas, quanto que eu fiz em cada carreira, né? Até chegar ali o final da saia, para vocês terem uma noção. Mas vocês vão colocando a saia em vocês, conforme vocês forem fazendo, né? O comprimento, para verem qual o tamanho que vocês desejam. Se querem fazer mais curta, se querem fazer midi, se querem fazer mais longa. Aí vocês vão escolher conforme vocês querem, né? Vamos fazendo até o final toda de ponto alto, em cada ponto da carreira anterior. Tá? Até o final.
Aí chegou no final aqui, nós vamos pegar a primeira, segunda, terceira correntinha da carreira anterior, primeira, segunda, terceira. Vamos inserir aqui a agulha e vamos fazer um ponto baixíssimo, né? Puxa e puxa. E ela vai ficando assim, a saia, tá? Então, nós fizemos essa carreira aqui, ponto fantasia, iniciamos, e depois nós fizemos essa aqui, de pontos altos. Agora, não tem mais segredo nenhum, vocês se quiserem ir anotando, então nós fizemos a primeira aqui, de ponto fantasia, e a segunda, né, pela amostra. Aí depois vocês vão fazer mais uma carreira de ponto fantasia, 3 pontos altos, na mesma corrente, sem separação nenhuma, 3 pontos altos, na mesma corrente. Quando vocês terminarem, vocês vão começar a fazer carreiras de pontos altos. Então, se vocês quiserem anotando, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de pontos altos. Sem aumento, pessoal, sem diminuição nenhuma. Vocês só vão seguindo os pontos. Então, vocês vão fazer 6 carreirinhas de pontos altos. Quando chegar nas 6 carreiras de pontos altos aqui, vocês vão começar a fazer outro ponto fantasia. Então, não tem segredo nenhum, vocês vão fazer no ponto fantasia ao redor de toda a carreira, 3 pontos altos na mesma corrente, sobem 3 correntinhas e fazem na mesma corrente mais 2 pontos altos. Sem separação nenhuma, vocês vão pular, fazer na próxima, depois de 2 correntinhas, aliás, sem separação nenhuma aqui em cima, vocês vão pular 2 correntinhas e vão fazer 3 pontos altos na mesma corrente. E assim até o final. Quando vocês terminarem, vocês vão fazer uma carreira só de pontos altos, para separar os 2 pontos fantasias. E depois vocês vão fazer mais uma carreira de ponto fantasia. Depois dessa outra carreira aqui, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz 6 carreiras de pontos altos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de pontos altos. Tá? Quando chegou após as 6 carreiras, aí eu falo para vocês medirem no corpo de vocês qual o tamanho que vocês vão pretender para a saia. Então, tem pessoas que vão querer um pouco mais longa, fazer mais carreiras aqui. Vocês veem como vai estar. Por quê? Porque quando eu percebi que ia ficar bom para mim, após essas 6 carreiras, eu trocar o fio, porque eu queria fazer a parte de baixo desta cor, eu parei. Então, vocês vão provando em vocês e vão vendo, tá? Quando chegou nessa 6ª, eu comecei a fazer o ponto fantasia na outra cor, no rosa bebê. Então, eu fiz um ponto fantasia no rosa bebê, fiz depois uma carreira de pontos altos, e depois eu fiz mais uma carreira do ponto fantasia. Quando eu terminei, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Perdão. Quando eu terminei aqui o ponto fantasia, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui, ó. Tá? Então, eu fiz depois do ponto fantasia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras só de pontos altos. Quando eu terminei os 6 pontos altos, eu peguei e quis fazer o ponto fantasia para ficar como a blusa, tá? Que eu terminei e mostrei para vocês a blusa no vídeo anterior. Então, como é que eu fiz? Após essas 6 carreiras de pontos altos, eu fiz no mesma cor, rosa bebê, uma carreira de ponto fantasia, depois uma carreira de ponto alto, e depois a última carreira eu fiz só com ponto fantasia, para ficar como a blusa, né? O modelo da blusa, igualando no modelo da blusa, né? E assim eu terminei a carreira. Aqui eu não precisei fazer nenhum tipo de acabamento, a não ser aqueles que quiserem fazer um acabamento lá no final, pode fazer, não tem problema nenhum. O cordão é o mesmo que eu ensinei para vocês na carreira anterior, tá? Na blusa anterior.
É o mesmo cordão, aí vocês podem fazer na cor da saia, na cor cru, ou se quiserem fazer no rosa bebê também vai ficar bonito. Como é uma blusa compridinha e ela fica acima aqui da cintura, então eu não tive problema nenhum em fazê-la com o elástico embaixo, né? Então eu fiz uma amostra aqui para vocês terem uma noção dessa. Fiz uma amostra pronta da saia para mostrar para vocês mais ou menos como a gente vai colocar aqui o elástico, tá? Então aqui eu fiz uma amostrinha. Então, como ela não tem costura, é super bom porque é prática, né? E também não tem aumentos, você pode fazer, ela vai descendo, né? Então eu fiz uma amostrinha aqui para vocês verem mais ou menos como fica. E aí eu vou mostrar para vocês como mais ou menos eu fiz aqui, para quem não sabe colocar elástico, como mais ou menos eu fiz aqui com o elástico. Então assim, eu passei 2 vezes, tá, o elástico. Então eu vou passar aqui para vocês terem uma noção, é só vocês inserirem aqui o elástico, ó. Inserem aqui e vão puxando aqui, tá? Aí vocês vão inserir aqui, em cada um do passa-fita, ó. Vão fazendo a inserção aqui e vão puxando ele. Tá? Vão puxando nos bloquinhos de 2 aqui que ficaram, que a gente fez para isso, né? Vocês vão puxando. Tá? Assim. Quando vocês chegarem aqui, não cortem a fita antes. Vocês vão fazer o quê? Que eu aconselho, né? Quem já sabe, tudo bem, aqui eu pulei um. Quem já sabe fazer bor elástico, né? Tudo bem, mas tem pessoas que ainda não sabem, né? Como eu um dia não sabia e queria aprender, né? Então a gente vai ensinando para aqueles que precisam aprender, né? Aqueles que já sabem, não tem problema, né? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma puxada nessa fita, vocês não vão deixar ela larga, vocês sempre dão uma puxadinha nela, de tal forma que ela fique aqui mais justinha assim, tá? Por quê? Porque quando vocês forem costurar, vocês vão perceber que ela vai ficar assim, ó, como lá na saia que eu mostrei pra vocês, né? Eu já mostro. Ela vai ficar mais assim, né? Por que que ela tem que ficar assim também? Porque na hora que vocês forem colocar esse elástico, ele não vai alargar. Então, vocês vão colocar e ele vai dar aquela puxadinha. Se vocês colocarem a fita aqui do elástico muito solta, muito largona, assim, na hora que vocês forem colocar na cintura, vocês não vão ver o efeito do elástico, né? Então, você sempre tem que puxar um pouco o elástico e deixar ele ficar engruvinhadinho um pouco aqui, ó, tá? E para fazer a costura desse elástico, eu vou cortar um pedacinho dele aqui, não tem problema. Vocês vão cortar aqui assim, mais ou menos. Para fazer a costura dele, vocês vão colocar ele aqui para trás, um lado, e aqui outro lado para trás. Vamos colocar aqui, ó, um ladinho para trás. Se vocês quiserem dar uma voltinha aqui também, colocar para trás, não tem problema nenhum. Como ele vai ficar escondido na saia, e depois nós vamos colocar o cordão, não tem problema nenhum. Aí vocês vão fazer o quê? Pegar esses 2 elásticos aqui, juntá-los, né? Pegar uma agulha de costura mesmo, de costurar, botões, colocar um fiozinho da cor da peça, né, da saia. Depois a gente tira isso aqui. E vocês vão inserir atrás aqui e vão começar a inserir aqui, ó. Lá dentro do fio, passa e depois faz isso aqui. E vocês vão costurar
aqui, ó. É bem prático de fazer, não tem segredo nenhum. Para quem sabe pregar um botão, dá para fazer tranquilo, né? E depois vocês vão fazendo isso aqui, fazendo nozinho. Vocês vão costurando o elástico na pontinha que vocês colocaram aqui, segurando os dois, né? Ó, vocês vão segurando, fazendo várias, e depois vocês vão escondendo esse fiozinho aqui, e ele vai ficar preso, né? Dentro da costura aqui, tá? Então, é bem simples, não tem segredo nenhum. Para quem não quiser colocar elástico e quiser fazer só o cordão, também é possível. Então, aqui eu fiz uma amostrinha só para explicar para vocês. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como ficou, tá? Então, vocês podem perceber que aqui eu fiz o elástico aqui e deixei ele bem mais justinho, tanto que ele fica assim, ó, tá vendo? Aqui na cintura. E aqui eu costurei. Eu não costurei de forma muito perfeita, até porque eu vou usar com a blusa, né? E aqui ele é muito fininho também, esse elástico. Seria melhor um elástico mais grosso, mas como eu não tenho aqui, eu fiz com esse mesmo. E depois eu passei aqui para ficar até escondendo um pouco, eu passei o cordão que eu fiz no tom cru, né? Aqui eu não coloquei nenhuma miçanga, mas quem quiser colocar miçangas também vai ficar super bonito. E aí fica assim, ó, tá? Ele fica elástico e daí não fica mais firmezinho na cintura. Quem quiser fazer com elástico, é de forma simples, prática, não tem segredo aqui para fazer, tá? E a peça fica assim, pessoal, tá? Então, eu acredito que vocês marcaram, né, quantas quantidades que faz. Se acaso vocês não marcaram, voltem o vídeo e marquem, para vocês terem uma noção, pelo menos, das carreiras que vocês precisam fazer para chegar até o final, tá? E essa aqui é a saia tulipa, do conjunto de tulipa que eu fiz, né? E como está na foto, vocês vão ver. Então, é uma saia super prática, gostosa para fazer. Acredito que vocês vão adorar trabalhar com o fio. É bem prático, bem econômico e, ao mesmo tempo, vocês podem utilizar também sobras de fios que vocês têm em casa para fazer, né? E vão medindo no corpo, que vocês vão ver a altura também que vocês querem, né? E ela vai ficar super legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like para me ajudar no canal, né? E aí eu vou saber que vocês gostam e vou trazendo mais peças assim, né?